Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, querido amigo, querido irmão na fé, está iniciando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é uma alegria ter você novamente aqui conosco para esse momento que nós queremos estudar a palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos meditar no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Fique conosco também então para este momento de reflexão na palavra do nosso Deus. E já de imediato, eu peço que você também vá pegando a sua Bíblia para que nós possamos assim iniciar o estudo deste livro de Efésios. Nós vamos iniciar hoje fazendo um estudo do primeiro capítulo então do livro de Efésios. E antes, então, de iniciarmos o estudo deste livro, é importante nós termos alguns detalhes a respeito da cidade de Éfeso e do trabalho missionário que o apóstolo Paulo realizou nesta cidade. No final da sua segunda viagem missionária, Paulo passou alguns dias na cidade de Éfeso. Na terceira viagem, ele ficou morando lá por quase 3 anos. E Éfeso era a capital da província romana da Ásia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Era uma bela cidade que era a 4ª maior do Império Romano. E ali estava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O anfiteatro, onde eram apresentadas peças teatrais, comportava quase 20.000 pessoas. E em pouco tempo, assim, a cidade de Éfeso se tornou um importante centro do trabalho cristão. E foi ali que Paulo também escreveu a primeira carta aos Coríntios. Essa cidade é mencionada também em outros livros, como 1 Timóteo e também no livro do Apocalipse. A carta aos Efésios, ela, diferentemente de algumas outras, ela não trata de nenhum problema particular dos cristãos a quem se destina. Mas ela fala de um modo geral sobre a igreja e a vida cristã. E ao contrário do que Paulo faz nas outras cartas, no fim desta carta, Paulo não manda nenhuma saudação pessoal. Isso é bem estranho, dada a profunda amizade entre Paulo e os seus irmãos e irmãs na fé residentes em Éfeso. Assim, também é bem provável que a carta tenha sido escrita não somente para os cristãos de Éfeso, mas também para os de outros lugares. E a falta da expressão da cidade de Éfeso na saudação, em alguns lugares dos melhores manuscritos gregos, também indica essa possibilidade. E a carta ela também se divide em 2 partes. Na primeira, do capítulo 1 ao 3, o assunto principal é o plano secreto que Deus tinha decidido realizar por meio de Cristo, a saber, o plano de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. O elemento mais importante deste segredo de Cristo é a inclusão dos não-judeus com os judeus no corpo de Cristo, participando com eles das bênçãos divinas. E na segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre a nova vida, então, daqueles que são seguidores de Cristo e que eles têm, então, por estarem unidos com ele. Paulo também fala sobre como essa vida se manifesta no relacionamento que eles têm uns com os outros. Também em alguns lugares desta carta nós podemos ver que Paulo escreve ela quando estava preso. Porém, não sabemos dizer com certeza em que lugar Paulo estava preso quando escreve esta carta. Pelo livro de Atos, nós sabemos que Paulo esteve preso 2 vezes, uma em Cesareia e a outra em Roma. Mas como não sabemos a data quando foi escrita esta carta, também nós não conseguimos saber aonde que Paulo escreveu esta carta. Então, é impossível nós dizermos com certeza se ele estava em Roma, em Cesareia, ou talvez preso em algum outro lugar. Vamos agora, então, iniciar, propriamente dito assim, o estudo do livro de Efésios no primeiro capítulo.
Vamos fazer a leitura dos primeiros 2 versículos, aonde está escrito assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então aqui Paulo inicia a sua carta como ele costumeiramente iniciava suas cartas, saudando aqueles cristãos a quem ele tinha destinado esta carta. Neste caso aqui, os cristãos da cidade de Éfeso. E também Paulo deseja no versículo 2 a bênção sobre estes cristãos. Uma saudação bastante comum que acontece na maioria das cartas de Paulo. Paulo, lembrando que a autoridade que ele fala estas coisas vem de Cristo Jesus, pois ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O segundo trecho deste capítulo 1, ele começa a partir então do versículo 3, que é quando realmente inicia o conteúdo que Paulo vem trazer sobre esta carta de Éfeso. Que ele fala então do plano secreto que Deus tinha para realizar. Na outra tradução, na Almeida Revista Atualizada, ele fala sobre o mistério de Deus. Aqui ele fala sobre o plano secreto de Deus. Então nós lemos a partir do versículo 3 assim: Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Então, neste primeiro trecho, Paulo fala aqui da união que nós temos com Cristo Jesus. Também ele vai falar no final deste capítulo que Cristo é o cabeça da igreja. E o corpo de Cristo é a sua igreja. É interessante nós refletirmos aqui sobre a questão da união de Cristo e também assim da união dos cristãos. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus, como diz aqui no versículo 10. E como diz nos versículos anteriores, Deus faz isso através da morte de Cristo Jesus, que assim ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E essa é a maravilhosa graça de Deus, que une todas as coisas através do maravilhoso presente do perdão que Deus nos dá em Cristo Jesus. Este era o plano secreto de Deus desde a queda do ser humano em pecado, que Deus assim resolveu salvar e perdoar toda a humanidade através da obra redentora de Cristo Jesus, e assim unindo perfeitamente todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, quando ele, Cristo, morreu e ressuscitou para nos salvar e para nos perdoar. Então, para iniciar esta carta, o apóstolo Paulo traz essa ênfase muito importante para lembrar os cristãos de Éfeso que, podemos dizer assim, o mais importante dentro da igreja cristã é lembrar daquilo que Cristo fez por nós, através da sua morte redentora, nos dando perdão para os nossos pecados e assim unindo todas as coisas perfeitamente. A partir do versículo 11, nós também lemos assim: todas as coisas, então, são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu
para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Então, novamente, aqui nesses versículos, Paulo fala sobre essa nossa união com Cristo. E todas as coisas são feitas de acordo com esse plano de Deus, para unir todas as coisas perfeitamente com Cristo. E é nisso que nós colocamos a nossa esperança. Nisso que os cristãos de Éfeso deviam colocar a sua esperança nos dias difíceis. E hoje nós também devemos lembrar, a nossa esperança está verdadeiramente em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez. A partir do versículo 13 está escrito assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que também receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Então, neste ponto aqui, Paulo, lembrando que nós também devemos agradecer a Deus por nós podermos ouvir a verdadeira mensagem, a boa notícia da salvação que vem através do Espírito Santo que foi colocado em nós. E esse Espírito Santo que está em nós e que nós também recebemos no momento onde é que nós ouvimos a palavra, no momento onde é que nós também somos batizados e recebemos através dos meios da graça, sim, a salvação. E isso é um motivo de louvar e de agradecer a Deus, pois estamos perfeitamente unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é Ele quem tem autoridade toda sobre o céu e a terra, como diz lá no versículo de número 10. A partir do versículo 15, agora nós iniciamos então a terceira e última parte deste capítulo, onde Paulo faz uma oração de agradecimento aos seus leitores. Nesta ocasião, o apóstolo Paulo dá graças a Deus pelos seus leitores, pelos cristãos de Éfeso, e pede a Deus que lhes dê assim um conhecimento também mais profundo dele, e também das bênçãos que ele mesmo prometeu ao seu povo. Paulo, neste capítulo, ele também termina então falando sobre a grandeza do poder de Deus que revelou quando Cristo Jesus ressuscitou e lhe deu autoridade sobre todo o universo. Nós lemos então a partir do versículo 15 o seguinte: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos da fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Então, até aqui neste momento, Paulo está agradecendo a Deus pela fé dos cristãos de Éfeso, e a partir do versículo 17, ele pede então para que Deus dê sabedoria para os cristãos de Éfeso, para eles entenderem a verdadeira mensagem que Deus tem para trazer. A mensagem que nos tornará sábios para a salvação. A partir do versículo 18, nós então lemos assim: peço também que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Então aqui, nestes versículos, no versículo 18 e seguintes, Paulo realmente então continua pedindo para que Deus abra a mente dos cristãos de Éfeso, abra nossa mente hoje também para entender a verdade da palavra de Deus, a luz reveladora, e para que a gente conheça realmente a esperança para a qual Deus nos chamou, e para que a gente também saiba quais são as bênçãos
bênçãos poderosas que Deus prometeu ao seu povo. E como é grande o poder também de Deus em nossas vidas. E isso nós sabemos através daquilo que Cristo Jesus fez, quando Cristo Jesus também foi ressuscitado. E agora Cristo está sentado ao lado direito lá no céu, ao lado direito do Pai Celestial. E de lá ele governa o mundo com poder. E nós sabemos então, através disso, através da palavra de Deus, que Deus está governando, que Cristo está governando todas as coisas. Isso também deve motivar a nós, motivar aos cristãos, a lembrar que Jesus Cristo está olhando por cada um de nós. Que Ele não nos abandonou quando Ele subiu aos céus, mas que lá, do lado direito do Pai Celestial, Ele governa todas as coisas com sabedoria, com poder, com justiça. E nós devemos colocar a nossa esperança nisto. Não em coisas aqui deste mundo, coisas que são perecíveis, mas naquilo que Deus tem guardado e tem preservado para nós. Essa é a nossa verdadeira esperança. E Paulo fala isso então para motivar os cristãos de Éfeso também a continuarem firmes na fé em Cristo Jesus. Lembrando que Deus, através de Cristo Jesus, é Ele quem tem autoridade sobre todas as coisas, tanto no céu quanto aqui na terra. E como está escrito no versículo 21 e seguintes, Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Veja como é maravilhosa e poderosa esta mensagem. A mensagem de que realmente todas as coisas estão sob Cristo. Cristo governa todas as coisas. Reina sobre todos os governos celestiais, sobre todas as autoridades, forças e poderes. E a sua autoridade está acima de tudo que nós entendemos como autoridade aqui neste mundo. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E é Ele quem então governa todas essas coisas. E Cristo é o único cabeça da igreja. Isto significa que não há nenhum outro o qual deve ser adorado e glorificado. Não há nenhum outro que morre e ressuscita. Somente Cristo. E nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus são chamados assim a também lembrarem da sua função como igreja, sabendo que somos corpo somos corpo de Cristo Jesus, que completa todas as coisas. A igreja completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Esta é a grande mensagem, a mensagem da fé, a mensagem da salvação. O plano secreto de Deus está naquilo que Cristo fez quando morreu e quando ressuscitou. E agora, lá do alto dos céus, governa todas as coisas. Muito bem, queridos irmãos, assim nós chegamos ao final do estudo do capítulo 1. Mas não perca os próximos episódios que vão continuar os estudos do livro de Efésios, aqui no programa Crescendo em Cristo. Tenham todos uma ótima semana e fiquem na paz do nosso Deus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.